E aí, meu povo, hoje eu tô aqui de volta, meu nome é Carlos e vamos falar a respeito da física termologia, ou seja, a parte voltada às transformações do calor, justamente a transferência do calor entre os corpos e, consequentemente, os efeitos dessas variações de temperatura. A dilatação térmica é um deles. Então, desde já, eu já te agradeço pela tua participação. Eu preciso de você para que façamos todos esses exercícios de maneira calma, de maneira tranquila e que você entenda. Bem, esse é o meu maior objetivo. Então, desde já, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de fazer isso, é uma coisa maravilhosa, não toma tempo nem dinheiro e me ajuda bastante, porque dá aquele incentivo, aquele impulso para que a gente possa continuar a fazer mais e mais desses vídeos. Bem, então sem mais delongas, sem mais enrolações, eu quero você aqui para fazermos essas questões de vestibulares mais concorridos do Brasil. Inclusive, vou trazer um top 5 Enem voltado à dilatação térmica, tá? Top 5 Enem e SSA, porque são exercícios bem mais técnicos. Então, vamos ao que de fato interessa, que é analisarmos todas essas questões, os nuances, como que elas pedem e justamente como resolver de maneira simples e prática, sem muitas enrolações, tá? Bem, primeiramente, aqui eles nos mostram um gráfico. Questão 1 já é de gráficos, gráficos é de certo nesses vestibulares. Qualquer questão que você quiser fazer vai ter gráfico, é fato. E bem, como você pode perceber, ele é uma função crescente, já que os valores estão crescendo, ou seja, ao passo que x aumenta, y também aumenta. Bem, fato, isso é fato. E além disso, é uma função afim, já que se trata de uma reta crescente nesse caso. Bem, porém é interessante observarmos o que cada eixo nos diz de informação. Por exemplo, o eixo y diz respeito ao que? O comprimento em milímetros. Lembre-se que está em milímetros e eu preciso posteriormente converter para metros. Mas calma, vamos com calma. No eixo x, eu tenho minha variação de temperatura em graus Celsius. Lembrando que não faz diferença estar em graus Celsius ou em Kelvin, já que a variação é de 1 para 1, beleza? Então essas informações são ótimas. E relembrando também que eu posso aplicar trigonometria aqui. Por exemplo, a gente sabe que existe uma certa inclinação nesse ponto em que eu coloco aqui. Uma inclinação com relação à reta do gráfico mesmo, essa reta mais preta, com o eixo x, que corresponde à variação de temperatura. Bem, uma das relações trigonométricas mais importantes é justamente a tangente de φ, que eu vou chamar aqui como sendo esse ângulo aqui, tá? Que eu acabei de representar agora mesmo, beleza? Então, tangente diz respeito ao quê? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bem, como a gente sabe que o nosso cateto oposto diz respeito a uma variação do meu comprimento, já que eu posso traçar uma paralela empurrando para o lado y, bem, eu vou perceber que eu tenho um ΔL, ou seja, variação de comprimento. E na parte adjacente eu tenho uma variação do que? Da temperatura, do grau de agitação daquelas moléculas, ou seja, um ΔT. Porém, no vídeo anterior a gente recitou, a gente falou bastante de como que a gente pode encontrar esse comprimento, a variação do meu comprimento. E bem, a gente sabe que na dilatação linear isso depende do comprimento inicial e da minha variação de temperatura. Além disso, eu tenho o meu coeficiente de dilatação linear naquele caso. Bom, e como a gente tem justamente todos esses parâmetros, essas medidas, e abaixo eu tenho novamente dividido por variação de temperatura, poxa, eu tenho a expressão acima, comprimento inicial, coeficiente, variação, dividido por variação de temperatura. Poxa, os dois são iguais, portanto, eu posso simplificar, fazer simplificações para que nosso resultado saia de maneira mais prática e de maneira mais simples. Bem, agora eu tenho que a minha tangente de φ corresponde ao coeficiente de dilatação térmica e também vezes o meu comprimento inicial. Perfeito, massa mesmo. Bom, só que a questão nos mostra que o comprimento dessa barra, o comprimento inicial dela, corresponde a quanto? A 1 metro, beleza? Corresponde a 1 metro. Perfeito. E qual o objetivo da nossa questão? Encontrarmos quanto vale o meu coeficiente de dilatação. Poxa, aí você pensa que coisa difícil, que coisa complexa. Não é nada complexo. Observe bem, qual é o meu cateto oposto? Meu cateto oposto com relação à tangente desse ângulo diz respeito ao quê? A 1,2. Mas 1,2 o quê? Milímetros. E eu preciso converter para metros. Portanto, eu posso colocar assim, de maneira simples. 1,2 vezes 10 elevado a menos 3. Isso já mostra que está em milímetros, tá? Mostra que está em milímetros, dividido por quem? Pela minha variação de temperatura, já que minha tangente é o cateto oposto sobre o cateto
adjacente. E minha variação de temperatura, se eu pegar, por exemplo, esse ponto que eu te falei, ó, que corresponde a 1,2 no eixo Y e 60 no eixo X, poxa, eu vou saber que a minha variação de temperatura vai ser quem? 60. Bom, e aqui já está a minha tangente. Poxa, quero fazer alguma coisa a mais? Pode fazer a mais como você desejar, como você preferir. Só que nesse caso é bem mais simples fazermos sucessivas divisões, tá? Quando a gente faz as sucessivas divisões, o nosso cálculo fica muito mais tranquilo, muito mais simples e fácil de se realizar, beleza? Mas bem, para simplificar, toda essa divisão aqui, ó, ela pode ser correspondente a quanto? Eu posso dividir esse meu 0 com esse meu 10 elevado a menos 3. Bem, se eu divido ainda mais, aqui vai para 10 elevado a menos 4. Mas, cara, não precisa fazer isso. Por quê? Bora simplificar, bora deixar de maneira simples. O quanto mais simples você fizer, melhor. Porque, ó, 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por 6. Poxa, se eu fizer essa divisão aqui novamente, eu vou encontrar o quê? 0,2. 0,2. Por quê? 1,2 sobre 6 vai ser o quê? 0,2. E novamente, perceba, eu posso simplificar ainda mais, tornando o meu cálculo ó, como sendo o valor final 20 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Isso em unidades correspondentes a essa casa decimal, tá? Essa casa aqui corresponde a 10 elevado a menos 6 a esta ordem. Beleza? Bem, óbvio que não está em notação científica, isso é claro. Porém, o gabarito da questão, ela pede em unidades de 10 elevado a menos 6. Então, deixemos assim, deixemos o valor assim correspondente ao nosso coeficiente de dilatação. E é claro que aqui eu precisaria colocar Celsius elevado a menos 1, tá? Grau Celsius elevado a menos 1. Bem, e agora para a segunda questão, ela fala de dilatação superficial. Lembrou de superficial, lembrou de áreas, ou seja, vai ter uma variação em duas dimensões. Estou considerando duas partes, tá? Bem, ela mostra que uma chapa de ferro que ela é colocada em um ambiente desértico. Lembrando que o ambiente desértico tem uma elevadíssima variação de temperatura, tipo o deserto do Saara. Por exemplo, essas temperaturas podem ir de menos 10 graus Celsius até 50 graus Celsius. Portanto, eu percebo uma variação de quanto? 60 graus. Isso é altíssimo, tá? Altíssimo mesmo. Bem, e quando eu coloco essa chapa de ferro nesses ambientes, ela vai estar submetida a todas essas condições naturais. Por exemplo, se eu considerar uma chapa de ferro cujo coeficiente de dilatação linear é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, poxa, eu tenho uma informação imprescindível, uma informação típica daquele material, daquela chapa de ferro, tá? Já que o coeficiente de dilatação é específico para cada material. Além disso, a questão nos mostra qual é a área inicial, que é de 5 metros quadrados. Metros quadrados, ó, importante, viu? Porque sempre vai ter que sair nessa unidade. É sempre, é de praxe, tem que sair mesmo no SI, beleza? Além disso, como a variação eu acabei de te falar, ó, 60 graus Celsius. E outra coisa, as fórmulas são muito semelhantes mesmo, como a gente comentou no vídeo anterior. De modo que a variação da minha área corresponde à área inicial vezes o meu beta, que vai ser justamente o meu coeficiente de dilatação linear vezes 2. Porque eu estou considerando duas dimensões, e vezes a minha variação de temperatura. E agora, qual é a minha área final? Bem, não sabemos, ainda não sabemos. Mas descobriremos qual vai ser a minha área final a partir do quê? Da minha variação de área. Bem, lembrando que a área final é o quê? A área inicial vezes a minha variação de área, beleza? Bem, então é bem simples o cálculo, bem prático, bem tranquilo, tá? E agora é só substituir, é só ser feliz, só seguir o passo do carnaval, ser bem feliz, ser bem tranquilo, que o valor já está no papo, beleza? Então, a área inicial é quanto? É 5 vezes quem? O meu beta, que é 2 vezes o meu coeficiente de dilatação. Ou seja, em vez de colocar 1,2 e os restantes, eu coloco 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. Pronto, resolvido. Ou seja, 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes a minha variação de quê? De temperatura que eu já tenho, que corresponde a 60 graus Celsius. Então é só colocar, só aplicar de maneira tranquila e simples, né? Veja, vezes 60. Bem, se fizermos esses cálculos, o nosso valor vai cravar exatamente em 720 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Vezes 10 elevado a menos 5. Porém, isso está em notação científica? Não está em notação científica.
E o gabarito da questão, nesse caso, ele nos pede em notação científica. Ou seja, eu preciso voltar 2 casas para a esquerda. E se eu volto 2 casas, eu aumento o meu expoente mais 2, beleza? Então eu tenho que colocar aqui, ó, de maneira simples, que 7,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados é igual ao quê? A minha variação de área. Poxa, se eu quero achar a área final é tranquilo na facilidade. Porque a área final corresponde à área inicial mais a minha variação. E a área inicial é quanto? 5 metros quadrados mais a variação que eu acabei de achar, ó, 7,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Seria a minha área final. Mas bem, o valor pode ser o que você desejar. E a questão nos pede, na verdade, ó, essa variação de área que acabamos de encontrar, que é 7,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados, beleza? Mas bem, temos outras questões que vamos falar agora da dilatação volumétrica. Uma questão literal, ou seja, sem números, sem nada, seca, e outra que nos traz números, beleza? Mas vamos com calma, o quadro é seu, pode tirar seu print, pode fazer suas anotações, seus cálculos, e vamos para uma próxima. Estamos de volta novamente, outra vez, para falarmos desse exercício de dilatação volumétrica. Volumétrica, quando eu cito, digo respeito a 3 dimensões: altura, largura e também comprimento, beleza? Como, por exemplo, podemos ver nessa figura aqui. Esse paralelepípedo, ele possui diferentes dimensões: 0,8 para a sua altura, 0,2 para a largura e 0,3 para o comprimento. Bem, e a gente sabe que o volume, neste caso, basta multiplicar todas essas dimensões, tá? Multiplicando todas elas, vamos encontrar um certo valor, que é de 0,048 metros cúbicos. Bem, só que não satisfeito, o cientista colocou alguns gases aqui dentro. Em um desses recipientes, ele colocou o gás A. E em outro recipiente semelhante, ele colocou o gás B. Beleza, e eles ficaram bem acomodados ali. Porém, posteriormente, ele aplica uma variação de temperatura, que vai de 15 graus até 45 graus. Tá? Portanto, a minha variação é de quanto? 35 graus Celsius. Perfeito, matou a charada. Bem, além disso, ele nos mostra o coeficiente de dilatação de cada um desses gases. O de A corresponde a 1,4 vezes 10 elevado a menos 3. O de B é 1,3 vezes 10 elevado a menos 3. Ele nos pergunta o quanto que vai ser dilatado em cada um desses gases. Só que eu quero ressaltar aqui para você uma semelhança aqui, ó, que é 1000 litros corresponde a 1 metro cúbico, tá? Isso aqui é fundamental para a gente fazer essa questão, essa conversão de capacidade para volume, beleza? E vice-versa também. Bom, então aqui é basicamente aplicarmos a fórmula e sermos felizes. Bem, como você pode perceber, eu agora estou variando o meu volume. Consequentemente, eu preciso do meu volume inicial, do meu coeficiente, da minha variação de temperatura. Todas as fórmulas são muito semelhantes. O que modifica é as dimensões que são aplicadas ali. Bem, podemos colocar agora o gás A. Para o gás A, qual vai ser o volume inicial dele? Poxa, é o volume que ele está acomodado, né? Então é 0,048 metros cúbicos, tá? 0,048 metros cúbicos, vamos colocar aqui. Vezes quem? Vezes o meu coeficiente de dilatação volumétrica, que é quanto? Para o A, 1,4 vezes 10 elevado a menos 3. Então, coloquemos aqui de maneira simples e prática esse valor. Pronto, perfeito. Vezes o quê? Vezes a minha variação de temperatura, que eu já tenho em mãos, já tenho em mente, que é 30 graus. Portanto, coloco aqui vezes 30. Bem, você for perceber, eu não vou fazer esse cálculo todo, porque vai ficar uma coisa extremamente estrambólica, muito grande para cá. Mas veja, isso é para o vídeo não ficar tão longo, tá? Vou colocar aqui só o valor em metros cúbicos. Isso aqui vai dar aproximadamente isso daqui, ó, 0,002 metros cúbicos. Bom, ponto. Se você observar este valor, ele vai dar em litros quanto? Em litros vai bater 2 litros, tá? A partir dessa conversão aqui, que 1000 litros corresponde a 1 metro cúbico. Portanto, 0,02 metro cúbico corresponde a 2 litros. Ou seja, é um pouco mais que 2 litros, tá? Porque eu aproximei. Para fins didáticos, eu falo que é 0,002 metros cúbicos ou 2 litros. Porém, é um pouco a mais. Fique com isso em mente, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, ou 2 litros. Foi justamente expandido por parte do gás A. Mas e aí? Temos outro gás, o gás B, que também está acomodado nesse mesmo recipiente, porém em recipientes diferentes, tá? O gás A está no recipiente dele e o gás B está no recipiente dele. Porém, ambos têm as mesmas capacidades, o mesmo volume, beleza?
Bom, e agora aplicando para o gás B, qual vai ser a minha variação volumétrica dele? Bem, o volume inicial é o mesmo correspondente ao que a gente acabou de utilizar, ou seja, 0,048, vezes o meu gama, que agora vai para 0,13 vezes 10 a menos 3, simples e prático, vezes 10 elevado a menos 3, vezes quem? Vezes a minha variação de temperatura, que corresponde agora novamente ao quê? 30. Foi aplicada a mesma variação de temperatura. O que diferencia os dois é justamente o coeficiente de dilatação, que vai corresponder o quanto que vai variar a mais ou a menos na comparativa com relação a esses gases, beleza? Ou seja, vezes 10 elevado a menos 3 aqui. Massa. Perfeito. Porém, nesse caso agora vai ser um pouco menos que 2 litros. Aí você já deduz, poxa, vai estar entre 1,8 litros e 1,9 litros. Está entre esses valores, mas obrigatoriamente é menor do que 2 litros, viu? Menor do que 2 litros por conta do coeficiente de dilatação deles. Portanto, ó, para fins didáticos, eu vou colocar aqui. Este valor está entre, vou colocar x como sendo esse valor, entre 1,8 litros e 1,9 litros. Pronto. Você pode fazer justamente essa dedução aqui. Você não precisa calcular tudo isso, tá? Não precisa calcular, se você vai perder um tempo absurdo fazendo todos esses cálculos. Mas veja que esse meu volume, que foi justamente a minha variação, está entre esses valores, entre 1,8 litros e 1,9 litros. De maneira simples e prática, podemos perceber que o coeficiente de dilatação interferiu diretamente no quanto que foi variado no volume em ambos os gases, beleza? Bem, mas não acabou por aqui, temos ainda outra questão que falará novamente, outra vez, sobre tipos de dilatação, porém nesse caso, uma questão literal, sem nenhum número, sem nada, seca, direta e que você precisa pensar um pouco a mais com relação a ela. Essa vai ser a questão que a gente vai fechar esse vídeo, porque ela é muito boa e tem muito a nos ensinar. Então, bem, o cálculo é seu, o quadro é seu. Vamos a uma próxima agora mesmo. Nós chegamos na nossa última questão, a questão literal, que ela é muito importante, tem muito a nos ensinar, mas que vamos resolver de maneira simples, prática e bem direta. Bem, lendo o enunciado dela, ela já diz assim: duas esferas maciças são feitas de materiais diferentes, porém em T0, na temperatura inicial, elas possuem o mesmo volume. Considere ΔV final como sendo a diferença entre os volumes quando a temperatura for triplicada, ou seja, quando a temperatura final for igual a 3 vezes T0, aquela nossa inicial. Bem, além disso, a questão nos pede, o comando dela é sabermos quanto vale a variação, a diferença do coeficiente de dilatação linear 1 para o coeficiente de dilatação linear 2. Bem, porque a gente sabe que essas esferas maciças são feitas de materiais diferentes, materiais distintos, não são iguais. Portanto, elas têm diferentes coeficientes de dilatação. Bem, o que a gente tem que fazer primeiramente? Vamos observar o quanto que vai variar em cada material específico. Por exemplo, no material 1, qual vai ser a variação volumétrica dele? No 2 também, qual vai ser a variação volumétrica dele? Bem, e depois da nossa variação volumétrica final, total, que a questão nos diz, poderemos agora aplicar quanto que variou, quanto que a diferença existe entre as duas presentes, a 1 e a 2. Bom, não entendeu? Vamos fazer de maneira simples e prática agora mesmo. Veja, se eu quero saber o quanto que eu variei na parte volumétrica do meu material 1, eu tenho que saber o quê? O volume inicial dele. É óbvio, volume inicial vezes quem? A minha temperatura inicial, temperatura final. E além disso, eu tenho que colocar o quê? O meu coeficiente de dilatação. Porém, quando eu falo coeficiente de dilatação volumétrica, eu coloco o quê? 3 vezes o dilatação linear. Portanto, coloca aqui, ó, 3 alfa. Tem que aparecer o alfa de alguma maneira, porque a questão, ó, já nos pede alfa 1, alfa 2. Então, ter o alfa é melhor do que colocar o gama, tá? Se liga nessa dica. Vezes quem? É vezes a minha variação de temperatura. Poxa, qual é a temperatura final? 3T0, beleza? Ou seja, 3T0 menos a minha temperatura inicial, que é quanto? O próprio T0. Ou seja, já encontrei o quanto que variou. E agora, de maneira simples, o que eu posso fazer? Apenas multiplicar e seguir o meu jogo. Porque, ó, V0 vezes 3α vezes quem? 3 menos 1, 2T0. Pronto, acabou-se a minha questão. Nessa primeira parte, a minha variação 1. Portanto, eu tenho aqui, ó, 6 volume inicial vezes o meu alfa vezes a minha temperatura inicial, tá?
de maneira simples e prática, já encontramos o nosso resultado a priori para o primeiro material. Para o segundo, o procedimento é o mesmo, é simples, tá? Para o segundo é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, tá? Só ressaltando aqui que o coeficiente de dilatação 1 corresponde ao material 1, tá? Bom, para o 2 é a mesma coisa. Coloco o meu volume inicial vezes o meu coeficiente de dilatação volumétrico, que eu coloco 3 alfa, tá? Como você sabe que é o linear, 3 vezes linear, 3 dimensões, volumétrica e assim por diante, vezes a minha variação de temperatura, que vai ser a mesma, tá? Lembrando que eles estão unidos nessas esferas, tá? São duas esferas maciças e a elas foram aplicadas justamente a mesma variação de temperatura. Portanto, posso colocar aqui novamente 3T0 menos o próprio T0. Bom, o resultado vai ser absolutamente igual. Porém, qual vai ser a diferença? Aqui eu vou colocar, ó, um alfa 2. O coeficiente linear 2 corresponde à substância 2, já que esses coeficientes são específicos de cada uma dessas substâncias. Portanto, ó, eu vou só repetir o meu resultado utilizando alfa 2. Pronto, o resultado está simples. Ou seja, 6V0 vezes alfa 2 vezes a temperatura inicial. Pronto, esses são os dois valores fundamentais para o nosso cálculo. Perfeito, perfeito, zero defeitos. Mas e agora? Eu tenho que saber qual é a minha variação final. A diferença entre essas duas variações que eu acabei de achar. A variação 1 e a variação 2. Qual a diferença delas? Vamos descobrir agora mesmo, agora mesmo. Bom, posso fazer assim, ó. 6V0, alfa 1, temperatura inicial, menos, mesma coisa, só que utilizando agora o alfa 2, né, no caso. Ou seja, 6V0, alfa 2, θ inicial. Pronto, acabou-se meu jogo. Acabou-se, acabou-se. Mas veja, eu tenho integrantes, termos iguais nas duas partes aqui, ó. Bom, quais são esses termos iguais? O 6V0 e também o temperatura inicial. Da mesma forma eu tenho no outro, 6V0 e temperatura inicial. Poxa, eu posso deixar dessa forma em evidência, aprende da matemática. Pega sempre esses macetes, essas coisas que são importantes da matemática, porque ela desenrola bastante na física, já que a questão é literal. Então aqui a gente vai ter que desenvolver esses produtos notáveis, essas coisas, deixando em evidência esses macetes matemáticos mesmo. Então vamos lá, vamos continuar. Beleza? Então aqui colocando em evidência, ou seja, 6V0, temperatura inicial, multiplicando entre parênteses. Eu vou multiplicar quem agora? Alfa 1. Alfa 1, beleza? E agora eu respeito o sinal. Lembrou, tem menos aqui, coloco menos nos parênteses, beleza? Ou seja, menos aqui novamente. Menos o meu alfa 2, porque o processo é o mesmo, tá? Temos aqui a multiplicação. Se eu fizer de novo esse processo multiplicativo, distributivo, vai aparecer novamente a minha expressão por completo. Mas como eu não quero isso, quero o mais simplificado possível, eu deixo assim. Isso vai ser igual ao quê? A minha variação volumétrica final. Pronto, acabou-se tudo, acabou-se mesmo. Porque agora, ó, eu vou passar 6V0T0 dividindo, já que o meu objetivo é encontrar quem? A minha diferença desses coeficientes de dilatação linear. E agora acabou-se, vá por vapo, esqueça tudo, esqueça tudo. Portanto, ó, o meu alfa 1 menos o alfa 2 vai ser igual à minha variação de volume final sobre 6 volume inicial, temperatura inicial. Pronto, você acabou de achar o seu valor de maneira simples e prática. Nada difícil, foi uma questão bastante literal, mas que é importante para a gente tentar desvendar esses mistérios e desmistificar que essas questões aqui, ó, é muita matemática. Matemática, se dominar um pouco mais dessas coisas de polinômios, produtos notáveis, poxa, você desenrola simples, fácil, fácil. Mas é claro que isso tem a prática, tem um tempo decorrido ali, um estudo aprofundado a mais. Porém, pensa assim, vai na tranquilidade, começa do básico, começa do simples, relembra o conceito, como eu fiz aqui, ó, volume inicial, volume final e a variação por completo dos dois materiais, beleza? Variação volumétrica nesse caso. Bom, uma questão muito boa e estilo ITA, viu? Estilo ITA, mas um pouquinho mais básico, é claro. Bem, eu vou ficando por aqui, é só o tempo de eu me despedir de você. Foi um prazer inenarrável ter você aqui. Então, muito obrigado pela sua presença. Esse vídeo foi feito justamente para que a gente possa pôr em prática todo esse conceito de dilatação térmica. Vai ter outro vídeo de dilatação? Com certeza vai. Um top 5 Enem, trazendo as questões como eles abordam lá no Enem, cara. Muito importante saber isso. E além disso, vamos trazer também outros tipos de questões de dilatação. Um pouco mais aprofundadas, um pouco mais difíceis, que a gente chama de aprofundamento. É isso mesmo. Claro que é tudo bem completo.
Também, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer indescritível ter você aqui. O quadro é seu. Até uma próxima. Muito obrigado. Reverências. Valeu. Falou.